Começa agora a temporada 2019 do Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e a gente não poderia fazer diferente, começar um programa especial, né, de um ano que promete muitas coisas, um ano que está todo mundo falando que vai ser um grande ano, né? A gente tem conversado com muitas pessoas e aqui na Santa Cília TV a gente está plugado muito nisso. O programa fala sobre desenvolvimento humano e a gente tem hoje aqui uma pessoa muito especial que já esteve em 2018 aqui no programa, mas que volta porque muitas pessoas pediram, inclusive, para ele vir e a gente, além de atender esse pedido, atende o nosso pedido também, né, Roberto? Roberto Debes, que é um dos apresentadores do programa, e a gente está trazendo o Fernando, que o Fernando já é o cara do programa. Né? Eu sou. O Fernando de Freitas, quando ele vem, a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Porque é um grande mestre, um grande professor de consciência sistêmica, constelações familiares, e agora que ele está dando esse treinamento aqui sobre doenças, o temático de doenças, falei, nada melhor do que aproveitar essa presença e poder conversar sobre isso. E hoje a gente vai falar de algo que é super importante, que as pessoas estão bastante plugadas em 2019, né, Roberto? Com certeza, nós vamos tocar no assunto doença, saúde, nós somos médicos e trabalhamos nessa área e é muito importante mostrar que a doença é muito diferente e vai muito além esse tema do que as pessoas normalmente pensam na visão médica tradicional, na visão psicológica tradicional também, que doença é algo a ser retirado, algo a ser excluído, e nós, quando estudamos a consciência sistêmica, as constelações familiares, a gente entende realmente a função da doença. E para falar sobre isso, ninguém melhor que o Fernando. Fernando, eu vou começar então já te colocando aqui. A gente está num jardim maravilhoso, não posso nem falar que eu vou te encostar na parede, que a gente está que não tem parede aqui, né? Fantástica, né? Mas aí também se torna perigoso, porque a pergunta que eu quero fazer é uma pergunta que, inclusive, quando a gente conversou, teve um tempo que você fez uma apresentação em Santos sobre as doenças que curam. As pessoas falaram assim, como isso? Né? Como assim uma doença que cura? Vamos começar daí para a gente dar continuidade a esse tema. Para entender isso, primeiro é um prazer estar aqui de novo com vocês, é um prazer também passar essa informação para você que está assistindo aqui. A doença, primeiro, tem uma função, que é uma função sagrada. A doença, ela não mata ninguém, a doença nos protege. Por isso que às vezes fica algo estranho, fica assim, a doença é o caminho da cura. Não, aí ficou mais louco ainda. Como assim a doença é o caminho da cura? A doença tem a seguinte função. Eu tenho um caminho natural da vida, que é isso aqui. O caminho natural é sempre o mesmo. Desde que existe vida nesse planeta, segue um caminho natural, que são as leis da natureza. Aí desenvolvemos uma mente doentia, que de repente resolve viver de um jeito completamente fora das leis naturais. Eu não concordo com as leis naturais, eu vou fazer a minha vida. Aí o que acontece? Ao invés de caminhar para cá, eu desvio para cá ou para cá, para duas polaridades. Forçar uma barra. Aí eu estou forçando o limite natural. Quando eu saio do limite natural, da trilha, da estrada natural da vida, eu começo a entrar para dois locais muito importantes. São assim, se eu seguir para cá, eu vou para o campo da loucura. Se eu for para cá, eu vou para o campo da morte. E aí o que acontece? Quando eu desvio, sabe o que vai acontecer? A doença vai aparecer para me impedir que eu siga para esse caminho da loucura ou o caminho da morte. Olha só, por isso que a doença é o caminho da cura, porque a doença nos breca para nos curarmos de nós mesmos, de uma mente doentia que está me levando para algo completamente antinatural. Então, o corpo, a doença física, é uma forma de brecar essa mente que está desconectada da realidade. O corpo traz você para a realidade. E muitas vezes esse corpo faz de tudo para impedir que essa mente domine. Pode quebrar suas pernas, pode te jogar na cama, faz você entrar em contato com a dor, porque a mente desconectou. Então, a doença vem para nos curar. Curar do quê? De uma mente desconectada da realidade. Por isso, quando falamos de doença, a maioria, por exemplo, você quando adoece, o que você quer? Eu quero ir no médico, o médico vai lá, arranca a doença de mim e eu fico saudável. A questão é que a doença não é algo isolado, a doença é parte de um todo. E a doença, com essa função, ela sempre está mandando uma mensagem. Qual é a mensagem? Você precisa voltar ao mundo saudável da vida. A doença nos faz vir para cá. Só que nós temos que fazer o quê?
começar a conectar com a realidade da vida. Essa mente, quando ela fica no mundo da ilusão, eu vivo no mundo da ilusão, o que vai acontecer? Eu não enxergo o que está acontecendo aqui, porque a minha cabeça está em outro lugar. Por isso, essa mente me leva para dois caminhos estranhos. A doença traz de volta. A doença me conecta com a realidade. Que realidade? De quem eu sou realmente. De que realidade? Da dor que eu carrego que eu não quero ver. Qual realidade? Onde eu estou? Para onde eu vou? Qual o propósito de vida que eu tenho? Se eu não criar um propósito de vida, não souber onde estou, para onde vou e colocar os pés na realidade, eu tenho um campo fértil para que as doenças apareçam, porque as doenças vão me avisar. Então, eu tenho uma vida doentia. Mas assim, quando você coloca, para as doenças avisar. Roberto, aí eu vou por um caminho que a gente já conversou algumas vezes no programa o ano passado, sobre essa questão da medicina no Brasil, né? Que assim, a gente está sempre consertando e prevenindo pouco. Então, assim, a pessoa tá mal e aí a gente vai lá diagnosticar a partir de um determinado quadro que ela apresenta. Quando a gente vem para uma leitura, por exemplo, como o Fernando coloca, que essa doença também é um sinal, a gente parte do princípio, então, que a medicina vai estar sempre correndo atrás. Nós temos uma abordagem na medicina convencional, não é tradicional, convencional, porque as medicinas tradicionais são as medicinas milenares, a medicina chinesa, né, a própria visão da homeopatia. Quando nós temos a medicina convencional, ela tem essa visão, é uma visão galênica, né? O Galeno veio 500 anos depois de Hipócrates. Hipócrates, o pai da medicina, ele falava para se olhar para a pessoa, para o doente, não para a doença. E depois o Galeno veio e contrapôs isso, colocando o olhar na doença. E a medicina que segue esse modelo galênico até hoje, a medicina não é mais hipocrática, embora a gente faça o juramento de Hipócrates quando a gente se forma. A única coisa que tem de Hipócrates na medicina é o juramento, porque não tem mais a visão dele. E, além disso, além desse olhar, se trabalha muito pouco também com a prevenção. Porque, pelo menos, se você tivesse, tudo bem, é uma visão, é um paradigma, e que você olha para a doença, mas se você trabalhasse para prevenir a doença de alguma maneira, doença física, doença mental, a doença familiar, sistêmica, pelo menos você estaria fazendo algo que teria um efeito maior. O que a gente percebe hoje que acontece com a medicina se espera adoecer e depois vamos tratar. Então, espera você ficar diabético, hipertenso, com doenças crônicas, e aí agora vamos fazer um tratamento. Aí eu pergunto, quando você desencadeia as doenças crônicas, é possível revertê-las? Muito dificilmente, porque você já chegou num estágio de evolução que passou da fase que a gente chama de energética ou funcional, que é quando a gente se sente mal, as coisas não estão muito bem para nós, alterações de sono, de humor, libido. Aí você vai no médico, não estou me sentindo bem. Aí o médico te examina, fala, não, parece que está tudo bem, vamos fazer alguns exames, não aparece nada. Essa primeira fase, energética ou funcional, é uma fase em que nós não estamos, como o nome diz, funcionando bem. Alguma coisa desequilibrou, porque nós pensamos mal, sentimos mal, agimos mal e aquilo começa um desequilíbrio. Evoluindo, ela vai para uma fase fisiológica, a segunda fase, né? A fase quando você começa a ter já algumas alterações que você já identifica, olha, esse exame está alterado, tal, mas ainda não tem uma lesão, mas já existe um adoecimento que vai se somatizando. E a terceira fase seria a fase da doença lesional, da doença crônica, onde os teus órgãos, os teus tecidos já têm a manifestação que muitas vezes pode ser até definitiva e você não tem volta. E a medicina convencional trabalha basicamente nessa terceira fase, através de tratamentos, medicamentos ou cirurgias que você às vezes até precisa fazer porque já chegou. A hora que está um incêndio, você não tem que ficar filosofando, você tem que apagar o incêndio. Mas as fases anteriores, nós devemos trabalhar com as medicinas que têm um alcance mais funcional, a homeopatia, a medicina chinesa, o trabalho da psicoterapia preventiva, o trabalho sistêmico, as constelações familiares, que hoje são uma prática integrativa, inclusive no SUS, uma das 29 práticas integrativas e complementares da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde que estão implantadas no SUS. Então, se a gente pudesse pelo menos trabalhar preventivamente,
mesmo que com um olhar convencional, já ajudaria muito. E se pudesse somar e ter essa visão integrativa, então aí seria o mundo perfeito. Mas nós estamos caminhando devagarinho para isso. Legal. Olha, vocês veem que o programa já começou com tudo, 2019 promete. Eu vou chamar um rápido intervalo aqui na Santa Cília TV e a gente volta já já com Pessoas de Valor. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta aqui na Santa Cília TV e você já sabe, nós temos lá o site pessoasdevalor.com.br, onde tem esse programa e todos os anteriores. A gente já está quase um ano no ar, a gente agora, mês de abril, completa um ano de Santa Cília TV e você pode conferir todos os programas. Eu diria até que é uma boa maratona para fazer, porque a gente tem um monte de temas, o John Harton, Tadashi, Vera Bassol, o próprio Fernando já passou aqui pelo programa. Então, aproveite lá, você tem disponível todos esses programas online e, claro, assistir ao vivo aqui na Santa Cília TV ou pelo santaportal.com.br. Eu tinha feito uma colocação para o Roberto no final, né, do primeiro bloco sobre essa questão das doenças, porque quando a gente fala, né, e a gente tocando um pouco nessa coisa da doença, quando a gente fala da doença que ela acaba sendo um sinal para essa coisa de que não está bem, me vem também uma questão que, assim, até que ponto, então, as pessoas conseguem identificar antes de ficar doente que não está bem? Como que seria isso? Porque eu parto do princípio que a doença já é a ponta do iceberg, mas e o preventivo? O sentir que não está bem antes mesmo de essa doença avisar que a pessoa não está bem? Essa pergunta é bem interessante, que vai depender muito do nível de consciência que cada um tem. Tem pessoas que, assim, a doença é um alarme. E aí, por exemplo, você está dormindo, aí você põe lá o despertador. De repente toca um som baixinho, você não escutou. Aí tem alguns que já vai aumentando progressivamente. A doença é isso aqui. Ela manda um aviso. Se você não escuta, ela vai tocar mais forte. Se não escuta, ela vai mais forte ainda. Então tem pessoas que estão num nível de desconexão de si mesmos que só vão despertar com doenças graves acontecendo uma hora para outra. Tem pessoas que já percebem que tem alguma coisa estranha acontecendo comigo. Tem algo que está estranho, eu já vou buscar a ajuda. Então, com esse nível de consciência, a pessoa vai buscar ajuda no início do processo. E tem uns que começam a ter uma negação do problema. Não, isso não existe, isso aqui não é nada, eu não quero saber. Não quero saber. Então, são dinâmicas que as pessoas criam desde o mundo da infância. E aí, dentro dessa pergunta, eu coloco algo assim: o que faz as pessoas perceberem e ver que tem alguma coisa que não está bem? Sabe de onde vem a origem dessa história, que é uma origem sistêmica? É quando eu sou criança e minha mãe, principalmente, mas meu pai, minha mãe, percebe: você não está bem, tem alguma coisa estranha com você. Ela está vendo isso.
E aí, em cima disso, ela vai e me leva para algum lugar e vamos ver o que está acontecendo. Se a minha mãe não enxerga isso, eu vou desenvolvendo algo e falo, não, isso aqui não é nada, isso aqui não é nada. Então, o primeiro modelo para identificar que tem algo diferente, algo que não está legal, é em cima do adulto que me deu esse modelo. E esse adulto é minha mãe. Ou quem fez a função mãe, que olhava para mim e falava, não está bem, tem alguma coisa e precisamos ver isso. Esse é o modelo que veio. Se eu tive um modelo desse, eu, com a minha vida, falo, tem alguma coisa, não está bem, preciso ver o que está acontecendo. É uma referência. É uma referência importantíssima, uma referência adulta. E essa referência é o que eu aprendi e vou carregando. Você aprendeu a falar português, eu também. De repente, fala, por que não fala chinês? Porque não nascemos lá. Então, quando temos um modelo mais saudável, isso me ajuda a entender melhor o meu lado infantil, as minhas necessidades e ficar mais acordado para elas. Agora, na prática, eu queria também a contribuição do Roberto nesse sentido de a gente está falando muito em sistêmico. O Roberto já veio uma vez, a gente falou sobre constelações, sobre consciência sistêmica e tal. Quando a gente está vendo essa ponta desse iceberg, ou seja, quando surgem essas doenças, a gente pode também identificar que existem problemas no sistema dessa pessoa, não só naquela ponta especificamente do iceberg, Roberto? Então, a ponta ela vai te mostrar que existe alguma coisa para ser olhada. E a maioria das pessoas, a maioria das terapias olha só para a ponta. E esquece, exatamente. Às vezes vai lá até e corta aquela ponta. O que acontece? Você corta a ponta, submerge uma nova parte, mas às vezes uma parte maior, né? Então, nós sabemos estudando essas dinâmicas sistêmicas que a própria doença, uma pessoa que apresenta uma doença na família, ela muitas vezes está representando alguém do seu sistema familiar, às vezes de uma geração anterior, que passou por esse problema ou passou por alguma outra doença. Então, alguém que foi excluído do sistema, aí já entram em ação as dinâmicas sistêmicas transgeracionais. E que a gente não necessariamente, Roberto, para quem está assistindo aqui, não entenda, por exemplo, como uma doença hereditária, é outra coisa. Sim, ela, vamos dizer, necessariamente é hereditária. Não é hereditária no sentido genético, você fala, não, é uma alteração genética que se manifestou, não. É uma alteração epigenética comportamental, o padrão, o modelo de... um padrão e não necessariamente... Sim, é uma herança da família que vem através de comportamentos, de histórias que as pessoas passaram, e isso afeta epigeneticamente a expressão dos genes na família. Então, a gente tem histórias e trabalhos já em pesquisas científicas, por exemplo, pessoas que nasceram em famílias em que seus avós estiveram em campos de concentração, pais ou avós. E muitas vezes essas histórias não eram faladas na família. Você fala, não, a pessoa tem o trauma porque se falava muito sobre isso. Não. Pelo contrário, para se proteger esses descendentes, muitas vezes nem se comentavam sobre essas histórias terríveis, que os parentes foram prisioneiros de campos de concentração, morreram, mas acontecia um padrão nesses herdeiros, segunda, terceira geração, de traumas, de alterações alimentares, de alterações psíquicas. Por quê? Porque não houve tempo de haver uma mudança genética estrutural, mas a mudança veio através do campo sistêmico, das informações do sistema e dessa alteração epigenética, no funcionamento do genoma. Então, isso mostra que existe uma herança que nós temos da nossa família, mas uma herança comportamental, uma herança das histórias da família que ficam como um imprint na gente, em algumas das pessoas da família, e elas vão expressar e mostrar, tá vendo? Olha para mim, como se estivesse falando, olha para mim, eu represento essa pessoa que passou por isso, foi excluída e aconteceu algum problema. Isso é o interessante nas constelações, a gente poder olhar para isso e voltar a incluir isso no sistema e fazer o sistema ficar mais harmônico. Tá, porque vamos imaginar assim na prática, para quem está vendo, a gente está muito no geral, aí as pessoas ficam, nossa, peraí, deixa eu muito situar. Então, assim, chega uma pessoa, por exemplo, num consultório e ela está com um determinado quadro e aí diagnosticou esse quadro. No momento que, por exemplo, um médico, uma pessoa especializada que vai tratar essa pessoa, no momento que ela consegue identificar essa causa e analisar o sistema como um todo, ela está curando aquela pessoa, mas efetivamente curando a causa daquele problema. Seria isso, assim, em termos práticos?
O que acontece é o seguinte, quando você tem uma doença física, como o Roberto falou, a doença física estabelecida, existem degraus anteriores ou situações anteriores que, se você trabalhasse antes, você não precisaria chegar no nível de doença que você tem. Então, quanto antes você identificar esses fatores e trabalhar, melhor. Quando está falando de nível energético, funcional. Se você identificar o mau funcionamento, você não precisa ter uma lesão orgânica para acordar, você faz isso antes. Então, por exemplo, eu vou pegar uma doença câncer. Então, o indivíduo tem câncer. Bom, se ele tem câncer, ele já passou por várias situações que ele poderia ter trabalhado aqui, mas uma série de situações ficou cego, não enxerguei. Quando o indivíduo tem o câncer, aí você vai entender o que é a dinâmica do câncer. Então, para cada doença tem uma linguagem, tem uma mensagem. O indivíduo que geralmente tem câncer é um indivíduo que tem dificuldade de falar não, porque vai carregando os problemas dos outros e tem dificuldade de cuidar dos seus próprios problemas. Então a gente geralmente fala assim, Deus levou porque é uma pessoa tão boa. Ele não deveria ser tão bom, esse é que é o questão. A doença dele já vem de uma forma de vida, de como ele entendeu a vida. Eu tenho que ajudar todo mundo, o outro é mais importante do que eu. Isso já é uma doença. Quando eu desenvolvo isso aqui já é um campo fértil para desenvolver algumas doenças. Câncer, uma doença autoimune, porque essa dinâmica que ele está trazendo, uma forma de olhar para a vida, que é uma doença sistêmica, é uma doença emocional, pode se materializar, conforme vai avançando, numa doença física, concreta. E aí, o que acontece? Eu tenho câncer, agora eu tenho que cuidar de mim, né? Então eu tenho que falar não para todo mundo, que agora tem que olhar para mim. Veja, a doença fez eu olhar para mim, né? Eu preciso reaprender a viver, reprogramar a minha vida. Aí sim, você... Veja, a doença é a mesma. A doença é a mesma, mas você vai mostrar, eu vou direcionar minha vida para uma outra situação. A culpa não é minha, a culpa é da minha família que tem câncer, a culpa é do governo, a culpa... Aí, tipo assim, não tem nada a ver com a doença. Primeiro passo, eu assumir a responsabilidade da minha vida e tudo que passa em mim, como doença, eu tenho uma responsabilidade. O que eu posso fazer para ajudar? Não vou depender, por exemplo, se você... O Roberto é o meu médico, vou esperar que ele faça tudo, eu não faço nada. Eu preciso fazer algo para mim, senão fica assim, depende só dele. E se não curar, a culpa é dele, você entendeu? O que vai trabalhar comigo, por exemplo, numa dinâmica de câncer? Eu vou trabalhar com o indivíduo, ele aprender a se amar, a dar valor à sua própria vida. Vocês estão aqui, gente de valor? O indivíduo tem que ter valor. Sim. Tem que ter valor. E aí, eu sou a grande prioridade. Gente, mas isso é egoísmo. Não, isso chama amor próprio, é essencial. Se você não se ama, você vai desenvolver um monte de doenças. Eu me amo e vou compartilhar o meu amor com outras pessoas. Eu não vou catar problema de outras pessoas para não ver os meus. Aí eu me cerco de problema dos outros. Adivinha para quê? Para não ver os meus. Eu tenho que ver os meus. E uma dinâmica, por exemplo, no câncer, aprender a falar não e colocar distância. Se você vem com todos os seus problemas jogar sua lata de lixo em cima de mim, antigamente eu fazia assim, ainda dava um sorriso e falava, não, eu vou cuidar de tudo isso. Olha, você cuida do seu lixo, eu cuido do meu. Se eu conseguir fazer isso, o que eu estou fazendo? Estou evitando que tenha uma invasão de coisas negativas do mundo aqui fora, que eu abri para isso. E aí, quando eu começo a fazer isso, é impressionante que o meu sistema imunológico começa a criar anticorpos até contra as células do câncer. Eu estou identificando o que é saudável, sim, o que é doentio, eu não quero. Mas tem que partir, não é só do corpo, tem que partir da minha forma de me relacionar com o mundo, me relacionar com a vida. Aqui eu estou fazendo algo ativo junto com o meu médico, com a equipe médica. Eu também estou fazendo a minha parte, eu não estou entregando tudo para o outro. Para terceirizar, né, na verdade. E fica assim, eu sou parado e se não der certo a culpa é do outro que não fez nada. Eu tenho a minha parte. Essa que o Fernando está falando, ela pode esperar que ela vai começar a ter problemas nos relacionamentos. Porque se antes ela se permitia tudo, se deixava ser invadida e abusada, hoje, a partir do momento que ela começa a falar não,
Imagina o que vai acontecer com aqueles que estavam acostumados. Então, isso já mostra o relacionamento sistêmico daquela família, com o modo de se comportar, de se relacionar, e o papel e a função daquela pessoa na família e da doença para aquela pessoa. Até porque muda a interdependência também, né? No momento que alguém dependia de mim, e aí eu fazia tudo para essa pessoa, e eu começo a falar não, pela minha própria sobrevivência, aquela pessoa dependente, ela vai começar a mudar a postura dela em relação a você também. Aí mudam todas as relações, né? Aí o sistema todo entra em movimento, por exemplo. E são as raízes da doença. Essas são raízes sistêmicas. Por exemplo, nesse sistema tem uma dinâmica doentia. Isso é o terreno fértil para a doença. Se eu fico cuidando do seu problema, sabe o que está acontecendo? Eu me sinto muito superior a você e digo que você não tem capacidade de cuidar. Veja, é uma onipotência também. E aí eu pego tudo. Quando eu falo assim, você tem um problema, eu posso ajudar você a cuidar e resolver do seu problema. Para você resolver o seu problema. Você vai resolver. Aí eu estou vendo você como adulto e digno. Ah, mas eu não quero. Faz a lição de casa para mim. Eu não vou fazer a lição de casa para você. E aí eu estou melhorando eu comigo mesmo e estou ajudando você também a melhorar. Porque se você também vai passando todos os problemas para os outros, quando você encarar a realidade, de repente você entra numa depressão, você entra num burnout, e aí você adoece também. Desculpa, Fernando e Roberto, mas me vem a ideia, assim, quem está assistindo o programa, que vocês, dois médicos, falando isso, e aí a gente está falando das causas de uma forma muito mais profunda do que simplesmente clinicamente, me vem à mente, eu não sei se dos nossos telespectadores também, que deveria ser obrigatório, por exemplo, essa formação, por exemplo, dentro da área de saúde, que é algo que não existe, né? Pelo que eu entendo, mas de saúde não tem essa deveriam ter essa visão, essa formação, nem que não atuassem, mas o entendimento, porque isso a gente está olhando para as causas do adoecimento, senão você vai tratar somente as consequências, e quando você tem o olhar, o entendimento da causa, mesmo que você atue com outros profissionais, que aliás hoje é algo desejável, você trabalhar numa equipe multiprofissional, você vai saber o que está acontecendo e não simplesmente buscar fazer algo que vai ser paliativo, quando a gente precisa ir para a origem dos problemas. Perfeito. Uma coisa que você falou é importante, amplia o poder de cura. É impressionante. Quando você começa a ver os vários fatores, você começa a ver várias possibilidades de cura. Mas não é, eu vou fazer isso, resolveu tudo. Não, tem isso e tem isso. A gente já falou algumas vezes no programa que assim, né, em vez de você focar, por exemplo, na doença, você focar na saúde, né, na pessoa. Porque assim, se a gente está falando aqui de uma coisa que é muito maior do que essa ponta desse iceberg, eu me sinto assim, por exemplo, eu vou procurar um profissional de saúde, eu imagino que um profissional de saúde que tem essa visão maior, mais macro, ele vai ter uma capacidade muito maior de me curar efetivamente e poder, de certa forma, prevenir que isso aconteça de novo, do que efetivamente uma pessoa que vai saber fazer uma boa leitura de uma ressonância, por exemplo, e me diagnosticar um bom remédio. Claro que a gente, como médico, não pode abrir mão desse olhar da doença também, mas a gente não fica somente na doença. A doença faz parte de uma pessoa, essa pessoa faz parte de um sistema. Então a gente tem que ter esse olhar múltiplo, esse olhar é um olhar sistêmico, um olhar holístico, um olhar global, né? Sem deixar de se preocupar com a doença também, claro. Resumir assim, não é isso ou, é isso e. Então eu tenho o recurso tecnológico da radioterapia, quimioterapia, cirurgia, e tenho um recurso sistêmico, e tenho um recurso de inteligência emocional, e quando eu agrego valores, eu estou trabalhando num todo para um objetivo que é encontrar a cura. E aí quando eu descubro que eu tenho muitos recursos externos, internos, o cliente tem recurso, e aí ajudar esse cliente a desenvolver os recursos, a chance de chegar na cura é muito maior. Então se tem tantas áreas que eu posso trabalhar e ajudar a chegar lá, por que eu trabalho numa coisa só? E aí fica assim, não, o certo é isso ou aquilo. Não, não é um ou outro, os dois, os três, os quatro, os cinco. Quantos elementos eu tenho para ajudar? Todos esses? Tem recurso para todos eles? Todos juntos aqui conseguem chegar numa cura melhor. Esse é o caminho. Gente, o programa está chegando ao final. Vocês sabem, né? A gente faz o programa de meia hora para quando terminar as pessoas ficarem, mas eu queria mais, eu queria mais. E aí fica o convite para que você volte no Pessoas de Valor, né, Roberto? A gente está em uma sequência. Eu acredito que esse tema vai crescer cada vez mais, né, em 2019. Não há dúvidas que a gente está chegando nisso, né, nos próximos anos, até por uma questão de lógica, né? Como a gente falou aqui, poxa, como a gente vai falar de saúde, como a gente vai falar de qualidade de vida e não vai tocar nesse assunto de uma visão mais ampliada
elaborada do que esse. Mas realmente, porque é uma própria exigência do mundo, as pessoas sentem essa necessidade, então precisam de algo que mostre essa visão complementar, essa visão integrativa do todo, é fundamental. Perfeito. Obrigado então, Fernando. Valeu pela presença, Roberto. Mais uma vez um ótimo programa, né? E você fica aí com a programação da Santa Cília TV, se você quiser rever essa entrevista ou outras, como eu falei, no pessoasdevalor.com.br. Fica com a programação da Santa Cília TV e até a semana que vem.